Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre um assunto que todo mundo conhece, que talvez até tenha em casa. Na verdade, que com certeza você tem na sua casa. E esse assunto é a luz. Todo mundo conhece objetos que utilizam a luz. Vocês sabem também que o sol também emite luz pra gente. E que a luz é muito importante, né, para que a gente possa fazer nossas coisas no claro, para iluminar a nossa vida. Falo assim, por exemplo, se não tivesse sol, a gente ia viver no escuro, então isso é muito complicado, né? Se a gente não tivesse energia elétrica, a luz ia ser proveniente do fogo, que não ilumina tanto quanto a nossa luz elétrica. Então a luz é muito importante para nossas vidas. A gente sempre está utilizando coisas que emitem luz. Por exemplo, nosso celular, ele emite luz, umas luzes coloridas, né? A televisão também são luzes. E a luz tem várias cores. Como a gente pode perceber assistindo televisão que os nossos desenhos, né? Os programas todos são coloridos. Então podemos entender que a luz tem várias cores. Mas o que é a luz? A luz, ela é um tipo de onda. Como assim? Ela é uma onda. Vocês sabem a onda do mar, né? Beleza. A onda do mar, ela sai fazendo esse movimento. E a luz é da mesma forma. Só que nós não vemos esse movimento. Nós vemos apenas a própria luz. Porém, ela com certeza faz um movimento de onda. Mas nós só vemos a luz. E cada tipo de onda da luz, ela tem uma cor que nossos olhos identificam como o azul, o verde, o amarelo, o vermelho, entre outros. E o que é uma onda? A onda ela pode ser eletromagnética ou pode ser uma onda mecânica. A onda mecânica ela precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, a onda do mar, ela precisa da água para se propagar. Ela não vai fazer isso aqui sem ter água. Então a onda do mar é uma onda mecânica. E um exemplo de onda eletromagnética é a luz. A luz ela não precisa de meio para se propagar, por isso que a não vemos o movimento dela, que é o mesmo movimento de onda. Precisamos de aparelhos específicos para poder identificar esse movimento. Porém, ela com certeza é uma onda. Mas por que que a gente estuda a luz? Primeiramente, na robótica, nós utilizamos muitos materiais que utilizam luz. Por exemplo, vocês lembram do nosso LED? Pois é, o LED ele emite luz. Ele é um diodo emissor de luz. E quando foi que a gente utilizou ele? Vocês lembram? Muito bem. A gente utilizou para fazer nosso robozinho. Utilizamos o LED. Então, a luz ela é muito utilizada na robótica. Por exemplo, temos sensores que detectam a luz. E temos materiais como o LED que emitem a luz. Vocês lembram do nosso robozinho? Sem ser o que a gente fez. O robô que a gente apresentou ano passado, eu com os alunos do primeiro ano, nós apresentamos um robô que seguia a linha. E esse robô seguidor de linha, ele nada mais é do que um robô que utiliza um sensor que detecta uma luz infravermelha. Mais pra frente iremos aprender o que é essa infravermelha. Mas por enquanto, a gente deve só entender que é um tipo de luz. E como é que aquele robô funcionava? Ele tinha dois LEDzinhos na parte de baixo. E o robô, ele tinha esses dois LEDs e um LED. Ele emitia uma luz infravermelha que batia na superfície que ele estava caminhando
e voltava para o outro LED que recebia a informação. Se a luz voltasse, queria dizer que ela estava numa superfície branca ou clara, e essa luz voltava diretamente para o LED. Se essa luz fosse absorvida pela superfície e não voltasse, queria dizer que ele estava num caminho preto. Por isso que ele só seguia a linha preta, porque dentro do robô tinha programação de quando o LED não recebesse informação da luz voltando, ele faria o robô andar. E é dessa forma que esse sensor trabalha. Mas existem vários outros sensores que utilizam a luminosidade. Por exemplo, os postes de luz. Eles têm um sensorzinho que, quando detecta que não tem a luz do sol, ele manda a luz do poste acender. E quando detecta que tem o sol, ele faz com que a luz apague. Então, a luz ela é muito utilizada nas nossas práticas de robótica. Como eu já disse que a luz ela tem várias cores, eu resolvi trazer um videozinho em desenho animado mostrando como surge um arco-íris, como um arco-íris é formado. Se vocês tiverem curiosidade, vamos assisti-lo agora. Mãe, meu desenho tá ficando lindo! Eu fiz você, um jardim, uma mangueira, um jatão de água e... um arco-íris, Kika! Nossa, é mesmo! Ué, mas de onde vem o arco-íris? Da água da mangueira, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Sua mãe tem razão. O arco-íris se formou quando a minha luz iluminou as gotículas de água que vinham da mangueira. É sempre assim. O arco-íris que nós vemos nas cachoeiras, nos mares e nas cidades depois da chuva surge quando a minha luz branca penetra nas gotinhas de água que estão no ar. É aí que acontece a refração. Refração? Eu explico. Primeiro, minha luz chega até as gotinhas de água. Aí ela desvia de direção. Isso é que é refração. Então surgem as 7 cores básicas do arco-íris: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o turquesa e o violeta. Já que você é uma menina tão iluminada e curiosa, toma este prisma de presente. Uau, um prisma! Ué, mas o que é um prisma? Eu sou um maravilhoso cristal transparente com muitos lados. Comigo você pode fazer uma experiência para entender a refração. Eba! Primeiro me coloque na direção da luz do sol. Viu? Quando a luz do sol atravessa um dos meus lados, aparece uma linda faixa colorida. É o espectro solar. Espectro solar são as cores que compõem a luz do sol separadas, como você está vendo. É? E quem é você? Eu sou o famoso cientista Isaac Newton. Em 1665, eu fiz pela primeira vez a experiência do prisma, que você acabou de aprender. O que acontece com o prisma nessa experiência é igual ao que acontece com as gotinhas de água quando o sol bate nelas e o arco-íris se forma. Quer dizer que a luz branca do sol é uma mistura de um montão de cores? É isso aí, Kika. Quer ver? Experimente fazer um disco de cartolina com as cores do espectro solar pintadas e um buraquinho no centro. Agora, faça esse disco girar na maior velocidade. Viu? O disco ficou branco. O branco é a mistura de todas as cores. Mãe, eu fiz esse desenho colorido pra você. Nossa, Kika, você é uma artista iluminada. O arco-íris está maravilhoso. Ele apareceu por causa da luz branca do sol, que bateu nas gotinhas de água que saíram da sua mangueira.
A luz atravessou a água, depois desviou de direção, numa incrível refração. E as 7 cores básicas foram surgindo, formando um arco-íris e deixando meu desenho lindo. Nossa, Kika, mas de onde vem tanta iluminação e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho colorido e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Quando eu era criança, eu assistia muito esse desenho e aprendi bastante sobre as coisas que nos cercam, porque ela explica bem direitinho e dá exemplos e mostra fatos históricos. É muito bom. E é assim que o arco-íris é formado, como ela falou. E que tal nós mesmos criarmos o nosso disco de Newton? Eu vou deixar aqui como uma tarefa para vocês criarem o disco de Newton. Não é tão difícil assim, você vai precisar de alguns materiais que você tem em casa. E essa vai ser nossa atividade, criar o nosso disco de Newton. Então, essa era a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.